Bem, senhores, vamos a mais os nossos vídeos estudando no CC. E nesse vamos fazer alguns comentários sobre algumas questões do Enem. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar essas 5 questões. Nós temos aqui as 2 primeiras e mais essas outras 3. Senhores, vamos então à primeira. O mapa abaixo representa um bairro de determinada cidade na qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabes que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros. Então nós temos aqui, senhores, uma planta plana de um bairro, em que devemos considerar cada quadra equivalendo a um quadrado de 200 metros. Bem, vamos ao problema. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? Então, senhores, vamos trabalhar com a nossa figura, a nossa planta, em que o ônibus vai partir aqui desse ponto X, lógico, levando em consideração as mãos do trânsito, a chegar ao Y. Então, senhores, na nossa figura nós podemos dizer que o menor distância entre, no caso, o X e o Y, aproveitando aqui as mãos do trânsito, ele vai, no caso, ter que percorrer 5 quarteirões, ou 5 equivalência a 200 metros. A distância entre X e Y é, no caso, 5 vezes o valor de um lado do quarteirão, que é 200, e chegamos a 1000 metros, e aí chegamos a 1 quilômetro. Senhores, então nós podemos citar, em relação à nossa figura, que nós já temos o valor de quem? Do nosso ΔX, ou seja, o nosso deslocamento equivalente a 1000 metros. Senhores, ele cita que esse ônibus é em velocidade constante. Vamos poder trabalhar com a partezinha da nossa física, valendo o problema de movimento uniforme, com a velocidade de 40 km por hora. E o problema, ou o pedido do problema, é determinar o tempo desse deslocamento em minutos. Então, senhores, aplicando a fórmula do MU, é o V valendo ΔX sobre ΔT, perguntando aqui o V com ΔX, podemos trabalhar com ΔT valendo ΔX sobre V. Senhores, aí é só circunstância substituir o ΔX, que é o nosso deslocamento por 1000, ou 1 km, sobre 40 km por hora, que é a velocidade. Senhores, divididos, fazendo essas possíveis simplificações do km, ficamos a depender de 1 sobre 40, e transformando essa hora para minutos, que é o que interessa ao problema, é o tempo em minutos, podemos trabalhar com esse H valendo 60 minutos, que aí simplificado, senhores, ficamos com 3 meios de minuto. Em outras palavras, é 1,5 minutos ou 1 minuto e meio. Então, senhores, aí a resolução dessa nossa questão. Vamos a uma outra, senhor, questão do Enem de exames passados. Em uma padaria há 2 tipos de forma de bolo, a forma 1 e a forma 2, como mostra a figura abaixo. Sendo L o lado da base da forma de cubo e R o raio da base da forma redonda ou cilíndrica. E ainda, A1 e A2 são as áreas das bases das formas 1 e 2, e V1 e V2 os seus volumes respectivamente. Se as formas têm a mesma altura, nós temos aí então a mesma altura para as formas, né? Ou seja, a forma cúbica vai valer então a altura, a própria aresta do cubo. Para que elas possuam ou comportem a mesma quantidade de massa de bolo, qual é a relação entre o raio da forma cilíndrica e o L, que é a aresta do retângulo, do cubo? Senhores, então o nosso problema é que devemos lembrar aqui um detalhe, né? Para que elas comportem a mesma quantidade de massa, necessariamente elas devem possuir o mesmo volume. Ou seja, o volume do cubo deve ser igual ao volume do cilindro. O volume do cubo é dado pela sua aresta, estamos trabalhando por L, com L ao cubo.
E o volume do cilindro, senhores, é a área da base, πr ao quadrado, que é o círculo, vezes a sua altura. Senhores, dependência do enunciado da condição do problema, os volumes são iguais. Então, o L ao cubo é igual a πr ao quadrado, vezes o H, que é o volume do cilindro ao cubo. Como o H é igual a L, devido ao enunciado do problema, nós vamos usar esse H em seu lugar, vamos usar a aresta do cubo. Então, ficamos com L ao cubo igual a πr ao quadrado vezes o L. Senhores, dividindo essa igualdade por L, chegamos então a ficar com L ao quadrado igual a πr ao quadrado. Senhores, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros dessa igualdade, podemos trabalhar então com raiz quadrada de L ao quadrado é L, e aqui podemos extrair ou retirar esse R ao quadrado do interior do radical, ficamos a depender, ou seja, a relação citada entre R e L é L igual a R raiz quadrada de π. Ou seja, senhores, a opção é a opção D. ABCD é um retângulo em que E e F são os pontos médios dos lados BC e CD. E é o ponto lado médio do lado BC e o F é o ponto médio do lado DC ou CD. Que porcentagem da área do retângulo é a do triângulo AEF? Então, senhores, está interessado, esse triângulo achurado, AEF, equivale a quantos por cento da área desse nosso retângulo? Bom, temos aqui as opções. Vamos então fazer da seguinte maneira, senhores. Vamos considerar, já que ele citou esses dois pontos como médio, vamos trabalhar como lado AB uma situação, digamos, de 4x. E o BC, já que esse ponto F é ponto médio, ok? Podemos então citar que a circunstância de cálculo fica melhor se você considerar, por exemplo, o lado AB sendo 4x, o F sendo o médio, então cada dimensão ao lado vai valer 2, e essa altura dele vamos trabalhar com 2x, que é o AD, já que o ponto E é médio. Então, senhores, vamos a princípio calcular a área desses triângulos aqui em branco. Então, a primeira delas, o ADF, a área de um triângulo, base vezes altura, 2x vezes 2x dá 4x, dividido por 2, 2x ao quadrado. A área do triângulo 2, chamando aqui o FCE, base 2x, altura x, senhores, ficamos divididos por 2, ficamos com x ao quadrado. Finalmente, a área do último triângulo, AB, é base 4x, altura x, dividido, esse produto dividido por 2, né, que é base vezes altura dividido por 2, chegamos a 2x ao quadrado. Então, senhores, podemos considerar que a soma dessas três áreas, ou 1, 2, 3, equivale a 5x ao quadrado. Bom, gente, partindo agora para o que interessa ao final do problema. A área do triângulo AEF. Ora, nós vamos tirar ou citar que essa área é a área total, ou seja, vamos considerar a área total a área do retângulo, sabemos que é 8x ao quadrado, e diminuir da soma das três áreas, ou seja, a área desse retângulo, a área desse triângulo, a AEF é 3x ao quadrado. Senhores, como temos a área total e a área considerada a percentagem, vamos poder dizer que a área desse triângulo AEF está para a área total, que ficamos a depender do 3x ao quadrado por 8x ao quadrado. Chegamos então, senhores, com essas possíveis simplificações, dividindo aí no caso 3 por 8, a 37,5% a área considerada. A opção do problema, a opção D. Senhores, vamos ao próximo. A figura abaixo possui 4 circunferências tangentes e todas de raio 2,5 centímetros. O perímetro quadrado circunscrito a elas mede em centímetros. Então, senhores, nós devemos aqui determinar qual vem ser o perímetro de um quadrado que circunscreve, está por fora, em outras palavras, ou essas 4 circunferências tangenciam esse quadrado. Senhores, está bem simples. Aqui nós podemos citar, ó, se nós temos o raio, nós podemos determinar o diâmetro de uma delas. Ou seja, o raio sendo 2,5, o diâmetro de uma delas é 2 vezes o 2,5, que é 5. Se temos o diâmetro de uma, podemos considerar ou determinar o diâmetro das duas, já que elas são iguais. E aqui chegamos, senhores, ao lado do quadrado. O lado do quadrado é 2 vezes o diâmetro,
que é no caso 10 centímetros. Senhores, podemos então aí partir para o perímetro do quadrado, que o perímetro do quadrado é 4 vezes o seu lado. Então, 4 vezes o 10 centímetros é 40 centímetros. Senhores, então, em termos de opção E. Tem aqui a D, está errada, é E. Bom, senhores, Edio possui um caderno de desenho com dimensões 25 centímetros por 20 centímetros. Qual é a área máxima de um círculo construído por ele em uma única folha desse caderno? Vamos considerar o trabalhar com π valendo apenas 3. Então, o problema da área máxima que ele possa desenhar, né, em um caderno que possui as dimensões de 25 de altura, digamos, por 20 de largura. Senhores, ele não vai ter condições de fazer esse círculo numa circunstância, digamos, do diâmetro 25, porque senão ele vai ficar aqui por fora, né? Ou seja, necessariamente para ele trabalhar com a área máxima, ele vai trabalhar com a área em termos da largura, ou seja, vamos trabalhar com o diâmetro valendo, no caso, 20 centímetros, ou seja, o nosso diâmetro, que equivale 2 vezes o raio, é 20 centímetros. Podemos determinar então que o raio é 10, e se o raio é 10, senhores, a área desse círculo é o πr ao quadrado, que você trabalhando com essa formulazinha chegamos a 300 centímetros quadrados, opção B. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.